Bem, antes de mais, é uma celebração e um motivo também de nós de fazermos uma reflexão sobre a nossa língua e o papel que a nossa língua tem no mundo. O Dia Internacional da Língua Portuguesa, o Dia Mundial da Língua Portuguesa, foi proclamado pela Unesco em 2019, mas já antes havia, no âmbito da CPLP, o Dia da Língua Portuguesa e das Culturas da CPLP, e isso foi, enfim, iniciado por volta de 2008. E é exatamente isso, é uma marca, não é? Como todos estes dias são, uma oportunidade, criar aqui um espaço e uma oportunidade para nós pensarmos qual é a nossa estratégia em relação à nossa própria língua, de que forma ela é relevante no mundo e quais são os novos caminhos que devemos trilhar a partir da língua e da promoção da nossa cultura contemporânea no mundo inteiro. E por isso é naturalmente uma data muito importante, que é uma importante não só para os 10 milhões de portugueses, mas para cerca de 260 milhões de pessoas que são falantes da língua portuguesa, sejam eles nos países da CPLP, estejam eles nas diásporas destes vários países por todo o mundo, sejam eles pessoas que falam português ou que querem aprender português, que estão a aprender português devido a questões profissionais, negócios, de artísticas, ou até mesmo questões afetivas, uma paixão pelo português ou por alguma coisa que os aproximou à nossa própria língua. Temos cerca de 83 centros de língua portuguesa em todo o mundo. São instituições que estão dentro das universidades, algumas das mais prestigiadas do mundo, por todos os continentes. Temos protocolos de docência, ou seja, acordos com essas universidades, que neste momento se estimam em cerca de 325 destes protocolos que permitem que haja professores contratados por essas universidades para ensinarem o português. E depois temos também, não esquecer disso, todas as associações e escolas comunitárias que também oferecem o português e ainda, e muito importante, as escolas de português, as escolas portuguesas no estrangeiro. Portanto, é toda esta rede que promove não só o ensino da língua portuguesa, como a projeção da cultura, de matriz portuguesa em todo o mundo. E depois temos também, para além do ensino presencial, que nós privilegiamos, porque a pandemia também nos veio ensinar que é muito importante e que não é completamente substituível por meios digitais, mas temos também cursos online, cursos de autoaprendizagem que permitem que pessoas dos mais diversos pontos do mundo possam aprender o português. Portanto, é uma rede que mobiliza muita gente, que tenta chegar ao máximo de escolas e de pessoas e de universidades possível no mundo e que necessita permanentemente de ser adaptada às geografias onde há mais interesse pelo português, que necessita permanentemente de valorização e de formação dos professores e daqueles que ensinam português, que implica também um esforço tecnológico constante. E também é muito importante toda a parte de estímulo à investigação, porque as línguas são organismos vivos e, como todos os organismos, precisam de ser estudados até mesmo para a sua própria promoção e para a sua própria evolução e produção científica e nestas áreas. E também é importante todo o apoio que nós damos em termos de, por exemplo, de tradução de obras portuguesas, de escritores portugueses no estrangeiro, traduções. Temos uma linha que é uma linha de tradução que é muito ativa e que, portanto, permite dar algum apoio financeiro a traduções de obras portuguesas para outras línguas. E, portanto, as boas notícias são que nós, apesar de todas as limitações que há, e que são normais, porque os recursos são finitos, vamos conseguindo dar resposta a este interesse e vamos estando muito ativos
também a nível das organizações internacionais. Para lhe dar um exemplo, criámos agora um leitorado junto da União Africana, ou seja, a nível da própria oferta, a nível da formação dos tradutores, porque as línguas, para serem de facto utilizadas nos meios, enfim, da diplomacia internacional, é essencial que hajam boas interpretações e boas traduções dos textos para que se possa ser livremente utilizada e em igualdade de circunstâncias com outras línguas que são, nomeadamente com o inglês, que é uma língua praticamente franca. Eu acho que as línguas transformam-nos sempre e nós somos moldados e transformados por elas. E, portanto, uma língua é mais do que, para além de ser um instrumento de comunicação, é um instrumento de projeção de valores e de uma mundivisão que é muito própria de uma cultura. E a língua portuguesa projeta culturas, não só a cultura portuguesa, mas a cultura do Brasil, dos outros estados de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe, da Guiné-Bissau, de Timor-Leste, da própria CPLP, o que nós conseguimos ser em comum, que tem também a Guiné Equatorial como Estado-membro. Portanto, projeta uma certa forma de estar no mundo, tem agregado assim uma quantidade de características que, mais uma vez, o que é importante para mim é que nos sejam reconhecidas, muito mais de nós as disseminarmos como uma espécie de propaganda. Não, é que toda esta questão das pontes, da abertura para o diálogo, da aproximação cultural, são valores intrínsecos na forma como nós comunicamos e como nós chegamos aos outros. Nós vemos o português aqui no Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, como uma língua pluricêntrica, pluricontinental, multicultural e, portanto, com muitos polos de onde é feita uma evolução. E essa diversidade do português é em si mesma a sua riqueza e muitas vezes o motivo pelo qual ela consegue congregar tanto interesse da parte de públicos tão variados, chamemos-lhe assim. Então, o que eu diria é que o português é uma língua que é falada não só por nós, enfim, habitantes, cidadãos dos estados que têm a língua portuguesa como língua oficial, mas também como língua de herança, portanto, filhos das nossas diásporas, não é? Das nossas comunidades, como também como língua segunda, como língua estrangeira. E daí também é estratégico que o português seja cada vez mais uma língua integrada nos sistemas de ensino de outros países, como língua opcional, como nós em Portugal aprendemos o francês, ou o espanhol, ou o inglês. E, portanto, esse passo também é importante, não é? Não só a nível do ensino do português como língua de herança, mas também como uma língua internacional, uma língua segunda, falada por falantes que não a têm como língua materna e cada vez ser mais falada por essas pessoas também dá essa dimensão de projeção de o que é que podemos abarcar. E depois termos os meios técnicos, científicos, tecnológicos e também, naturalmente, os recursos humanos que nós devemos valorizar, não é? Os nossos professores, as entidades as públicas, as universidades, os escritores, os cantores e artistas, todos aqueles que promovem internacionalmente o português e ter esta rede bem construída de privados e públicos que levam a língua até todas as profissões, todas as áreas de saber e do conhecimento e que de facto a projetam no mundo, seja nas organizações internacionais, seja no espaço digital. É cada vez mais importante ter como projetar a língua no espaço digital, seja agregando ao ensino da língua portuguesa
toda a dimensão de inteligência artificial que é preciso nós fazermos e pensarmos como vamos fazer e, portanto, facilitar todas as formas de chegar com o português onde é possível e onde nós somos queridos. E eu acho que este dia também reflete muito o interesse que há na língua portuguesa, ou seja, o interesse que os outros veem em nós, na nossa língua. Muito mais do que nós dizemos, temos uma língua muito rica, muito diversa, uma língua promotora da paz, do desenvolvimento, da criação de espaços de intercompreensão, de tolerância. Muito mais importante do que isso é o facto de outros nos verem dessa forma, outros identificarem na nossa língua essas características, porque é isso que os aproxima naturalmente dela. Sim, essa é uma pretensão assumida desde logo pelo governo português e é também uma pretensão que é também tem sido muito trabalhada no âmbito da CPLP e com outros parceiros. Nós temos aqui uma cooperação que pretendemos sempre reforçar cada vez mais com o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que está assediado em Cabo Verde e que pertence a este universo da CPLP. Também com congêneres, por exemplo, no Brasil, com o Instituto Guimarães Rosa. E, portanto, este é um trabalho conjunto de todos aqueles que têm, cuja pátria ou mátria é a língua portuguesa. É um objetivo comum. O que nós procuraremos fazer sempre é uma avaliação de todas as condições políticas, diplomáticas, económicas e financeiras, logísticas, que tornem possível nós chegarmos a esse objetivo, que eu estou convencida que um dia chegaremos, mas desde logo também é preciso dizer que a língua portuguesa já é a língua de trabalho e língua oficial de múltiplas organizações internacionais, sejam elas no âmbito das Nações Unidas, várias organizações e programas que têm o português como língua oficial e o trabalho, mas também na União Europeia, portanto, organizações que não estão nas Nações Unidas, mas que existem, ou outras organizações regionais, como a UA, a União Africana, ou como o Mercosul, ou como a CDAO e, portanto, o SADC na África Austral. Ou seja, são outras organizações que já têm o português como língua de trabalho e língua oficial. E, portanto, este é um caminho que nós estamos muito empenhados, como não poderia deixar de ser, e estamos a trabalhar para esse objetivo, mas que é um caminho que só será possível naturalmente e só é possível porque a nossa língua representa hoje em dia já 260 milhões de falantes em todo o mundo e tem um potencial de crescimento enorme. É uma língua também muito falada na internet, como sabe, e é uma língua que as projeções, segundo as projeções demográficas das Nações Unidas, estamos a apontar para ter cerca de 500, um potencial de 500 milhões até ao final deste século, que é realmente uma duplicação praticamente do número hoje em dia de falantes. Mas é também importante, quando falamos em projeções demográficas e em aspectos quantitativos, dizer que nós também estamos preocupados naturalmente com a qualidade do português. A língua também nós queremos aqui ensinar todos os dias um português que permita às pessoas não só expressarem-se no básico, mas poderem ler livros, poderem ler ou escrever poesia, ou apresentar peças de teatro, ou escrever, que é muito importante também, as suas teses científicas em língua portuguesa, ou seja, que seja de facto um português que dê recursos para as pessoas fazerem todas as suas atividades, das mais técnicas e específicas que existirem, em língua portuguesa e não um mero conhecimento convivial da nossa língua.
qualquer revolução civilizacional, e parece-me que estamos praticamente a falar a esse nível, não pode nem deve nunca esquecer as pessoas e o papel que elas têm. E não vejo como é que a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Eu acho é que é preciso nós construirmos e retirarmos da tecnologia aquilo que nos pode ajudar, minimizando os efeitos potencialmente menos positivos que ela possa ter sobre a nossa sociedade. E para isso é preciso informação, é preciso as pessoas estarem muito informadas e nós sabermos exatamente o que é que queremos, qual queremos que seja o produto que nós vamos colocar lá, a informação que nós vamos colocar nos sistemas, os dados que vamos introduzir para que depois o resultado seja o resultado que nós queremos, ditado por nós, pela nossa própria ética, pelos nossos valores e não o resultado de escolhas feitas por outros. E, portanto, nesta questão como noutras, é muito importante, creio eu, nós sabermos exatamente, conhecermos e termos quem estude a nossa língua, quem estuda a nossa língua desse ponto de vista, não é? Do ponto de vista da adaptação a meios tecnológicos de hoje e do futuro, para saber exatamente, para sermos nós os atores, para sermos nós os protagonistas desta revolução e não ficarmos reduzidos ao papel de utilizadores. Nós não podemos ser só usuários desta tecnologia, temos que ser de facto e criar as condições para ter gente que seja realmente protagonista nesta revolução.